vou agora fazer referência a uma data. Hoje é 26 de dezembro, e embora não haja uma explicação clara pela qual a data tenha sido escolhida como o dia para lembrar, há muitas outras datas lembradas, festejadas, comemoradas, assinaladas durante o ano, mas dia 26 foi consagrado, é o dia da lembrança. É o dia de celebrar a possibilidade de reviver, por meio da memória, os incríveis momentos da vida e também os que não foram muito bons. Nesse dia, o ideal é trazer da memória o que de bom ocorreu há muito ou há pouco tempo, para, se possível, reviver tudo novamente. Mas como fazer quando persistem na memória lembranças que não são boas e que chegam até a prejudicar no dia a dia? É o assunto sobre o qual nós agora vamos conversar com a psicóloga e psicanalista Magda Mello. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Manhã RDC. Bom dia, muito obrigada por estar aqui novamente. O assunto é dos melhores, né? Não podia deixar de ser. Então, a questão de como certas pessoas ficam fixadas em alguns eventos da vida e não conseguem libertar-se para poder viver novas coisas, né? Então, assim, a memória, ela é feita de registros, desde tenra infância, desde que nascemos, né? Só que tem eventos na vida que são muito mais difíceis, né, de esquecer, porque a memória ela é formada, ela é arquivada e aquilo que irá nos atrapalhar é descartado, tá? E tem pessoas que ficam fixadas em algumas lembranças difíceis, né? E às vezes nem tão difíceis, são momentos felizes que viveu e que não estão mais presentes às pessoas, que enfim, mudou a configuração da família e da vida, de forma que ela fica lembrando daquele momento bom ou daquele momento traumático também. O que acontece, né? Se a pessoa fica, vamos dizer assim, tentando se defender desses momentos, não, eu não vou pensar nisso, eu vou pensar coisas boas, não sei o quê, essa memória vai retornar, consequentemente, no momento mais impróprio, vamos dizer assim. Então, o que é que precisa ser feito? Eu acho que é a tua pergunta, né, Bert? Depois nós retomamos, mas o que precisa ser feito? Tem uma frase que nós usamos, né, na área psi, que é assim: é preciso lembrar para esquecer, mas lembrar dentro de uma terapia, né? Ressignificar aquela lembrança, ela precisa tomar outros caminhos para poder mais tarde ser esquecida. Então, uma das formas é a pessoa poder se tratar e ver todas as variantes que tem sobre aquelas lembranças, né? E aí ela pode se libertar, porque isso é uma prisão psíquica, né? A memória que retorna é um aprisionamento, é uma tortura psíquica. Doutora Magda, e a propósito das boas lembranças, há uma medida, há pessoas que têm êxitos constantes desde a infância, adolescência, e alguns dizem, ele não dá valor às coisas preciosas que viveu. O que caracteriza a possibilidade de novas conquistas. Nem precisa olhar para trás, porque está tão seguro de que o futuro continuará sendo brilhante. Nos explica um pouquinho mais sobre o comportamento, quando um paciente vai ao seu consultório e demonstra esse perfil. Muitas pessoas, eu até diria que a maioria, né,
vamos dizer assim, os neuróticos, né? Eles têm que viver sofrendo, né, Bud? Então, eles não conseguem, vamos dizer assim, valorizar certas lembranças como algo que impulsiona as novas experiências, né? Mas ele tem aquilo dentro dele, né? Essa certeza de que as coisas darão certo. Só que reconhecer os bons momentos, porque ele não viveu sozinho, ninguém vive sozinho, reconhecer isso como fazendo parte da sua história, da sua experiência, facilita a que a pessoa consiga aproveitar mais a vida. Porque tem pessoas que não aproveitam a vida e têm carreiras brilhantes, têm uma vida maravilhosa, têm, enfim, aos olhos dos outros, né? O problema é que todas as pessoas sempre são muito insatisfeitas, a maioria, né? Insatisfeitas com o que vivem hoje e gostariam de ter algo melhor ainda, né? Não é que não possamos, não somos ambiciosos, tudo bem, mas precisamos reconhecer o que construímos, né? E valorizar e levar junto com as novas experiências. Aí a vida se qualifica, né? Qualificar a vida é aproveitar o arquivo que se tem de vivências, tanto boas quanto ruins, para, vamos dizer assim, para progressos, para fazer novos empreendimentos emocionais, sociais, financeiros, profissionais, enfim, né? Psicóloga e psicanalista Magda Mello, um outro assunto que eu peço para a senhora abordar: muitas pessoas são notadamente ansiosas, o que leva ao surgimento e à manutenção da ansiedade no comportamento. É bem amplo isso, né? Eu diria que uma resposta talvez não dê conta, mas uma delas é essa que nós estamos falando, uma insatisfação e um desejo de que sempre haja algo novo, algo mais, né? A outra questão são pessoas muito inseguras, sabe, Bud? Muito inseguras. Elas nunca sabem direito o seu lugar, parece que estão sempre deslocadas. Então, a ansiedade, vamos dizer assim, move, né? O que nós poderíamos dizer? Elas precisam, essas pessoas, né? Porque todos nós temos ansiedade, faz parte da vida, né? Frente a situações novas é a coisa mais natural que tem. Mas viver ansioso, então, a pessoa vai ter que aprender a pensar-se. Porque cada um tem motivos que acionam a sua ansiedade, tá? Seja uma virada de ano, seja o reencontro com pessoas, seja a despedida. Tem pessoas que cada vez que se despede de um familiar ou de um amor, enfim, porque foi viajar, fica ansioso, né? Então, são muitas situações, diferentes situações que deixam as pessoas ansiosas. Elas precisam compreender-se, saber o que é que aciona esse movimento que, vamos dizer, causa sofrimento. Qual é o limite da ansiedade que é tolerável e não tolerável, né? O limite é quando esse estado de ansiedade está causando profundo sofrimento, né? E paralisia, né? A ansiedade no seu grau máximo, que são aqueles ataques de pânico, ela paralisa o sujeito, ele não faz mais nada, né? Por quê? Porque ele tem medo de morrer, ele tem medo do futuro. Então, o futuro nos causa ansiedade. Se nós vivermos melhor um pouquinho hoje, planejando o futuro, será diferente. Mas o futuro é que... E se acontecer alguma coisa? E se eu viajar e acontecer uma tragédia? E se, né, fulano não voltar? Então, é sempre algo ligado à morte ou ao futuro, né? E a pessoa vai precisar, vamos dizer, lidar com isso, né? E fazer um tratamento para descobrir as raízes da sua ansiedade, que são diferentes de pessoa para pessoa.
Para concluir, psicóloga e psicanalista Magda Mello, é muito comum numa roda de amigos e amigas alguém ser apontado. Fulano é muito, só pensa em si, ele é um egoísta. Quando surge na personalidade a característica do egoísmo, isso é um valor, é algo da personalidade, uma questão inata, ou adquire-se na infância, no convívio? Em que momento os psicólogos e psicanalistas localizam o surgimento do sentimento de egoísmo? Sim, o egoísmo, ele faz parte do desenvolvimento da criança. Então, né, ali pequenininha, né, ela é egoísta para constituir-se. Então, o que eu quero dizer é que tem a parte do desenvolvimento que é perfeitamente saudável e necessária, né? Ela constituir o seu eu, né? O que passa é que as pessoas mais narcisistas em relação aos outros as que demonstram maior egoísmo, que não se colocam no lugar do outro nunca, não têm empatia, e parece que isso caracteriza esse egoísmo, né? E se tornam pessoas muito centradas em si mesmas, isoladas. Então, alguma coisa fez com que essa pessoa, né, não pudesse olhar para o outro. Ou ela foi endeusada pelos pais e colocada lá, a gente chama num trono, né, e aplaudida o tempo todo, fizesse o que fizesse, né? Então, para ela, tanto faz o mundo, porque ela vai seguir no seu curso, né? Ou foram pessoas que precisaram se defender dessa forma. Na verdade, é uma defesa que ela tem, né, de se achar onipotente com relação ao mundo. Então, ela não se abre para o mundo, para as coisas novas, né? E quando ela se fecha em si mesma, no seu egoísmo, em si mesma, no seu egoísmo, né, ela não precisa, as pessoas nem se aproximam. Então é confortável para esse tipo de pessoa estar assim. Então para ela está bem, né? Quem precisa, vamos dizer, entender muitas vezes para conviver são os outros. É bem difícil conviver com um egoísta que não se coloca no lugar do outro. Ok. Enfim. Psicóloga e psicanalista Magda Mello, muito obrigado pela consulta. Desejo um bom dia e uma boa semana. Um abraço. Muito obrigada e um feliz ano novo para você e para todos. Igualmente, um feliz ano novo. Psicóloga e psicanalista Magda Mello.